Então, imagina só a seguinte cena. A gente tem Mozart, tem o Jimi Hendrix, sei lá, toda a gravadora Motown e até uma orquestra sinfônica gigantesca. Nossa, tudo isso de uma vez. Sim, tudo isso inteiramente contido dentro de um laptop comum, sabe? Ali, quietinho, só aguardando pacientemente por um simples comando de texto. Isso parece a realização do paraíso absoluto para qualquer pessoa apaixonada por música. Exato. Mas existe uma questão meio inquietante que surge imediatamente após essa constatação, né? Com certeza. A grande dúvida. Tipo, o que acontece com a força criativa humana quando uma máquina consegue, sei lá, devolver 1000 obras-primas perfeitamente estruturadas em apenas um segundo? O instinto inicial da maioria das pessoas, compreensivelmente, é o pânico puro. Total. É aquela sensação angustiante de que a arte humana vai ser completamente apagada do mapa. Mas, para entender a verdadeira relação entre a inteligência artificial e a criação musical hoje, e para a gente perceber como essa tecnologia vai transformar tanto o papel de quem produz quanto de quem escuta a arte, precisamos ir além desse terror apocalíptico inicial. Exatamente. O nosso mergulho profundo de hoje tem essa missão: limpar o ruído. Isso, e eu, como anfitriã aqui, estou super animada para a gente destrinchar esse documento fascinante sobre a criação musical no futuro. Porque, historicamente, toda vez que uma nova tecnologia entra em cena, as fundações da arte dão aquela tremida básica, não é? Dão sim, e os paralelos históricos são fundamentais para colocar esse pânico todo em perspectiva. Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, por exemplo... Nossa, lá atrás mesmo. Bem lá atrás, quando a transição da tradição oral para a escrita começou a ganhar força, sabe? Havia pensadores totalmente aterrorizados com a ideia de que a memória humana seria destruída. Que a verdadeira sabedoria ia desaparecer? Exato. E dando um salto no tempo, a gente viu a mesma histeria com o surgimento da gravação de áudio e do rádio. Ah, sim, o medo de que a música ao vivo fosse extinta. Sim, o medo genuíno. E mais tarde, com a chegada do sampler e dos sintetizadores, que são tecnologias que essencialmente pegavam pedaços de sons já existentes para criar algo novo, os críticos da época decretaram o fim da música de verdade. Caramba. E depois ainda teve o computador pessoal, né? Que democratizou os estúdios caseiros. Pois é. A morte da profissão de músico também foi vastamente anunciada nessa época. Então, o medo de que a máquina vai engolir a alma humana, de que a essência da arte se perca, não tem absolutamente nada de novo. O fantasma atual tem o mesmíssimo rosto dos anteriores, só veste uma roupagem nova. A roupagem tecnológica da IA. Então, se a história nos mostra que o medo é sempre o mesmo e que a arte não apenas sobreviveu, mas se expandiu com o gravador, com o sampler e com os computadores, o que faz a IA parecer tão alienígena e assustadora hoje? Essa é a pergunta de ouro. Né? E a resposta exige que a gente abra o capô dessa tecnologia para entender as engrenagens. Para deixar o pânico de lado, quem acompanha a nossa análise hoje é preciso olhar friamente para a natureza exata da IA no contexto criativo. Precisamos desmistificar o que está operando ali dentro quando um comando é processado. E a melhor forma de começar é retirando da máquina todas aquelas qualidades emocionais que os seres humanos insistem em projetar nela. Por puro viés cognitivo e hábito, a gente humaniza a máquina. Totalmente. A realidade nua e crua, estrutural, é que a inteligência artificial não sente absolutamente nada. Zero. Zero. Ela não sofre, não deseja, não acorda com angústia, não se apaixona. Ela não tem nenhuma vivência no mundo físico. O que ela faz, então, é pura matemática. Basicamente, o que os modelos generativos fazem através de redes neurais bem complexas é processar volumes astronômicos de dados. Tipo, lendo tudo que existe? Isso. Durante o treinamento, a IA analisou milhões de partituras, bilhões de arquivos de áudio, textos, imagens. Ela transformou todas as nuances sonoras, o timbre, o compasso, a afinação, em valores matemáticos. Uau! E o sistema mapeia o que chamamos de espaço latente, descobrindo as distâncias estatísticas entre os mais diversos elementos culturais. Ou seja, a máquina não cria absolutamente nada a partir do vazio cósmico. Toda a matéria-prima dela é o nosso passado, né? Exato. Ela precisa de tudo que a humanidade já expressou para poder funcionar. Essa é a base de um modelo preditivo. Então, quando a IA gera uma música triste,
Ela não está expressando tristeza. Ela está calculando matematicamente que acordes menores e um andamento mais lento aparecem sobre o rótulo de tristeza. Ah, entendi. Ela aprendeu que depois de uma progressão melancólica, uma determinada nota tem altíssima probabilidade de ocorrer, só porque músicos humanos fizeram essa exata escolha milhares de vezes na história. É uma máquina prodigiosa de recombinar padrões estatísticos. Sabe, isso traz à mente uma analogia muito nítida para mim. Pensa na IA como tipo um bibliotecário brilhante. Sem dúvida, o mais genial que já pisou na Terra. Gostei da imagem. E esse bibliotecário leu incansavelmente todos os livros do mundo, decorou de ponta a ponta todas as partituras clássicas e modernas, escutou cada gravação musical da história. Ele sabe organizar todo esse oceano de informações perfeitamente. Ele encontra qualquer referência em milissegundos. Exatamente. Ele sabe quais palavras, notas e ciêncios costumam aparecer juntos nas obras sobre o luto, por exemplo. Mas existe um limite intransponível aí. Esse bibliotecário infinitamente brilhante nunca sentiu, nem por um segundo, a dor esmagadora de perder alguém. Ele conhece a sintaxe perfeita, a gramática exata da melancolia, mas ignora a essência. Sim, ele domina o mapa, mas nunca pisou no território. Nunca pisou na poeira do território. A vivência é exclusividade de quem está vivo, de quem respira, sofre e interage com a realidade. E a falta dessa vivência significa que a máquina não tem um contexto interno. A criatividade original continua sendo estritamente humana. Mas espera aí, deixa eu te fazer uma pergunta que sempre surge quando a gente chega nesse ponto da discussão. Manda. Se a máquina é tão assustadoramente boa em recombinar estruturas que já existem, em pegar um compasso de jazz daqui, uma linha de baixo de funk dali e sintetizar tudo num negócio inédito, isso não é essencialmente o que a mente humana faz o tempo todo? É um ótimo ponto. Quero dizer, quando um grande compositor diz que foi inspirado pelo rock dos anos 70, misturado com ritmo folclórico local, ele não está apenas executando um mashup mental. Nós também não operamos como grandes máquinas de misturar referências prévias. Olha, essa pergunta toca direto no centro nervoso do debate sobre o que realmente significa originalidade. E sim, o cérebro humano trabalha combinando referências. Somos esponjas absorvendo a cultura. Sim, absorvendo tudo ao redor. Contudo, a diferença colossal e intransponível está no motor, no impulso inicial dessa combinação. Quando um artista humano recombina duas influências, esse processo passa pelo filtro denso de uma necessidade interna. Uma urgência emocional. Exato. Uma dor, uma alegria ou até um contexto político muito específico de uma época. O humano combina referências díspares para resolver uma tensão interna. Já o algoritmo recombina porque a matemática indicou que o elemento A tem 87% de chance de combinar com o elemento B. Não há intenção primária. Não existe uma alma puxando os fios da criação por necessidade de comunicação. É puramente cálculo probabilístico. Nossa, entender um mecanismo dessa forma muda tudo. Se aceitamos que o fator humano é o único capaz de fornecer a emoção e o contexto, a dinâmica de como se faz arte precisa mudar drasticamente, né? Sem dúvida. Precisa sofrer uma mutação. Já não estamos falando do mito do artista solitário lutando contra uma página em branco. Mas também não é uma substituição onde a máquina espelhe obras-primas enquanto o humano cruze os braços. Estamos entrando na era de uma nova parceria técnica. É uma evolução de paradigma. A tecnologia passa a ser encarada não como uma concorrente, mas como uma coautora técnica, uma extensão do pensamento. Uma dança colaborativa em alta velocidade. Sim. O algoritmo gera ramificações, sugere infinitos caminhos em frações de segundo e cabe ao humano o trabalho crítico de escolher, lapidar e direcionar. A autoria reside inteiramente na capacidade de exercer o discernimento estético. O que redefine completamente o que significa interagir com ferramentas de criação. Escrever um prompt, aquele comando em texto que dá a diretriz inicial para a IA, passa bem longe de ser só apertar um botão automático, né? Passa muito longe. Torna-se uma habilidade criativa totalmente nova.
e incrivelmente complexa. Exige uma clareza cristalina de intenção, um vocabulário estético riquíssimo. A pessoa precisa ter um repertório imenso de referências e sensibilidade para o peso de cada palavra. É a arte de saber articular desejos. Porque o processo de formular esse comando afeta diretamente a matemática por trás da geração algorítmica. Não se trata só de pedir uma música de jazz. É preciso direcionar. Trocar uma palavra muda tudo. Muda. Alterar uma única palavra modifica por completo os vetores que a rede neural vai percorrer. Substituir a palavra triste por soturno ou desesperançoso vai acionar camadas completamente diferentes de dados acústicos. Quem domina essa nova interface não está terceirizando processos de forma ociosa. De jeito nenhum. Essa pessoa está estabelecendo um controle rigoroso sobre um fluxo torrencial de informações. Sabe, é quase como observar um maestro à frente de uma orquestra colossal, ou analisar o papel de um grande produtor musical dentro de um estúdio. É uma ótima comparação. O maestro não está no palco segurando o arco de um violino. O produtor, muitas vezes, passa meses sem encostar num piano. Contudo, são eles que moldam definitivamente o som final. Eles pedem uma textura mais densa, um tempo mais arrastado. Exato. Vamos trazer uma aspereza maior para os metais. Quem cria com IA atua nessa mesma frequência. Pode não estar dedilhando cordas virtuais, mas a visão estética ampla, a direção de arte meticulosa é o que força a obra a nascer com aquela forma e não outra. A função essencial do diretor de arte permanece intocada. O que passa por uma metamorfose é estritamente o meio de produção, o como a coisa ganha forma. Mas se a figura de quem cria atua agora majoritariamente como esse grande maestro invisível, administrando prompts e não mais como o instrumentista tradicional com calos nos dedos, o que é que realmente sobra da essência da música? Essa é a divisão crucial. Sim, porque diante dessa reviravolta toda, a gente precisa traçar uma linha bem grossa para separar o que a tecnologia transforma irreversivelmente e o que permanece absolutamente imutável na arte. E essa separação precisa ser muito clara. Se olharmos para a realidade atual, o que muda drasticamente? Muda a velocidade absurda, muda o acesso, já que qualquer pessoa conectada à internet passa a ter na mesa de jantar um poder de fogo equivalente a estúdios milionários. A escala de experimentação também muda, né? Radicalmente. Sem o peso do custo financeiro ou do tempo de ensaio, a abundância atinge seu pico. Mas existe uma fundação que não muda. O que emociona não muda. Exato. O elemento imaterial que comunica uma verdade humana universal, que constrói um vínculo profundo entre quem compôs e quem escuta, permanece inalterado. A IA altera o como, mas nunca o porquê. Perfeito. A grande constatação é que a tecnologia revoluciona a forma, mas não toca no cerne emocional. A pergunta visceral de quem senta para criar continua a mesma de séculos atrás. O que eu quero expressar? Isso. O que eu preciso desesperadamente expressar? Sem um porquê muito bem definido, a agilidade da máquina gera apenas uma montanha de ruído tecnicamente perfeito, mas emocionalmente oco. E aqui, olha, entra um ponto crucial que a gente tem que mencionar para a nossa audiência. Raramente as pessoas focam nisso quando se desesperam com a automação. Qual o ponto? A perspectiva de quem consome arte, de quem dá o play. Porque as tecnologias generativas abrem portas para músicas desenhadas sob medida para o ouvinte em tempo real, sabe? Ah, sim, a música altamente utilitária. Isso. Pensa num sistema gerando uma trilha infinita para acompanhar perfeitamente o seu ritmo cardíaco numa corrida no parque. Ou uma música instantânea para abaixar o estresse numa terça-feira. Se a música fica abundante e fluida assim, como isso afeta a nossa relação com a arte gerada por humanos? Qual o valor de um álbum convencional? Essa é a bifurcação inevitável da indústria cultural. A superabundância algorítmica vai dominar a área da música funcional. Sons desenhados para foco no trabalho, para relaxar, para lojas físicas. E isso vira um serviço de ampliência, né? Vira serviço. Perde o status de arte. Por outro lado, paradoxalmente, isso eleva o valor intrínseco da música como manifesto humano, como evento cultural. Sim, porque quem escuta uma canção sobre desilusão amorosa não quer só uma combinação de graves e agudos. O ouvinte busca conexão empática. O valor está em saber que existe uma consciência genuína do outro lado daquele áudio.
uma pessoa que passou pelo mesmo luto ou sentiu a mesma fúria social. O algoritmo pode emular um refrão trágico, mas nunca teve o coração partido. O apelo humano mora na vulnerabilidade compartilhada. Com certeza. Mas, voltando a olhar para a rotina de quem cria nessa era de superabundância, a gente se depara com uma armadilha psicológica severa, não acha? Sim, tem um custo mental nisso tudo. Com esta velocidade instantânea e um mar de possibilidades na tela, a gente não corre o risco de uma paralisia analítica avassaladora? Antigamente, a pessoa quebrava a cabeça por semanas tentando encaixar um acorde. O limite físico forçava a decisão. Hoje, o algoritmo despeja dezenas de melodias impecáveis antes do café esfriar. Exato. O peso cognitivo de analisar, julgar e escolher a certa não ameaça esmagar a criatividade de quem produz? Ameaça muito. Trata-se de uma nova forma de desgaste mental. Nas artes, a história inteira foi pautada pela escassez. A restrição forçava a criatividade. Agora, com a infinitude como padrão, a exaustão surge da tentativa de encontrar algum sentido nesse oceano de resultados sinteticamente perfeitos. É por isso que a intenção se torna tão crítica. É a competência principal. Quando não se estabelece um porquê conceitual rígido antes de abrir o software, a pessoa é sugada pelo abismo de variações matemáticas. O filtro seletivo é o ativo mais valioso hoje. E essa abundância vertiginosa empurra o processo criativo direto para discussões éticas bem tensas, né? Como manter a alma e agir de forma ética com uma máquina que gera tantos dados? Onde fica a fronteira entre originalidade e cópia sistêmica? Entramos no terreno complexo da ética da coautoria. Quem é o autor real quando a base harmônica foi resolvida por equações? É o que é derivativo. Embora não existam dogmas imutáveis ainda, alguns princípios são fundamentais. Transparência com a audiência, consciência de uso e clareza de intenção. A premissa central é que usar IA generativa não é fraude. A ferramenta não é antiética. O desvio ético é terceirizar o processo integral para o algoritmo de forma apática. Abdicar do trabalho crítico e tentar reivindicar o mérito autoral sobre o puro automatismo. É a mesma lógica de um piloto usando navegação computadorizada numa tempestade, monitorando tudo, contra alguém que simplesmente pula de paraquedas e torce para o piloto automático pousar o avião sozinho. Excelente metáfora. E isso traz à tona o medo da perda de identidade. Muitos temem que a arte caminhe para uma padronização inerte, já que todo mundo usa as mesmas bases de dados. Que a assinatura pessoal vai sumir na mediocridade do cálculo. É um medo compreensível. Mas a história mostra o oposto. A identidade de um criador nunca esteve na ferramenta. Instrumentos não carregam personalidade. A identidade opera em camadas sutis, nas recorrências, nas obsessões particulares. E, acima de tudo, nos cortes impiedosos e nos silêncios. No que a pessoa escolhe proteger e descartar. Exatamente. Duas mentes operando o mesmo algoritmo com a mesma base de dados chegarão a destinos divergentes. Porque a identidade está na capacidade crítica de dizer esta nota fica e aquela ali precisa ser descartada. Então, ser um artista original na era das redes neurais é como o trabalho de um escultor clássico da Renascença. Como assim? Pensa só. A IA joga um bloco gigantesco e caótico de mármore no centro do ateliê. A genialidade não é ter gerado a pedra bruta. A pedra é barata e abundante. Certo. A arte está em saber exatamente onde a marreta e o cinzel precisam bater, onde o silêncio e o espaço negativo devem existir para revelar a escultura oculta. Como o texto base que estamos analisando diz tão poeticamente, a IA é rápida, a alma não. Nossa, essa frase resume tudo. Essa velocidade extrema da tecnologia serve só para preencher espaços estatísticos, mas o tempo da digestão emocional, as hesitações humanas, as dúvidas, esse relógio interno corre numa via muito mais lenta. A alma recusa a pressa. Isso. Os criadores que aprendem a operar nesse tempo usam a máquina como uma britadeira conceitual, explorando e descartando becos sem saída rapidamente. A grande meta é intervir, reescrever e editar de forma brutal aquilo que o algoritmo vomita na tela. O duelo real não é a humanidade contra máquinas, é a nossa consciência contra o conforto do automatismo. E quem sucumbe a esse conforto acaba mutilando a própria voz, né? Fica sem raízes e perde a ligação emocional com quem escuta do outro lado. No fim do dia, a IA é o teste de autoconsciência mais profundo que a nossa espécie já enfrentou.
Ela examina até que ponto somos donos dos nossos próprios processos. Isso vale para música, para escritórios redigindo relatórios, para programadores. Quem tem intenção clara não perde a voz nem a relevância. A criatividade não está ameaçada, ela está sendo convidada a amadurecer. A criatividade humana sendo convidada a amadurecer. Que reflexão extraordinária para ancorar o nosso mergulho profundo de hoje. E isso abre espaço para eu lançar um último pensamento instigante para nossa audiência levar para casa hoje. Vamos lá. Pensa no seguinte cenário. Se os algoritmos são desenhados para otimização obsessiva, para extinguir qualquer desvio de afinação, para preencher cada lacuna com precisão cirúrgica, será que num futuro próximo a gente vai viver uma grande ironia do destino? Qual seria? Será que num mundo inundado por criações artificiais sem um pingo de falha técnica, a marca definitiva do verdadeiro gênio humano vai ser a escolha intencional do uso da imperfeição? Uau! A imperfeição como assinatura. Isso. Será que o erro, a voz que falha no refrão, o atrito vulnerável e tão desesperadamente humano vai se transformar no item de luxo mais valioso e raro na arte do século XXI? Fica aí essa perspectiva fascinante para todo mundo ponderar enquanto a gente continua amadurecendo nossos processos. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, continuem em suas próprias investigações e nós nos encontramos novamente no próximo Horizonte.